Pessoal que está disponível. Gurizada do som, vamos lá. Vamos lá, vamos começar, pessoal do som.
Bom dia, gente. Nós vamos começar aqui louvando a Deus com o hino 201, que se chama Dia a Dia. Vamos cantar agora de pé o hino de número 408. Filhos
Vamos nos colocar de joelhos para orar? Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, porque nos concedeu mais um dia de vida. Nós te louvamos, Senhor, porque estamos aqui juntos para te adorar e render este culto em louvor ao teu nome. Nós te louvamos pelos teus cuidados nessa noite, pela vida e saúde que temos e porque estamos, Senhor, vivendo esses momentos lindos aqui neste fim de semana especial junto com as nossas famílias. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor reservou no nosso tempo, na nossa vida, esse período em que podemos passar aqui até este momento tão bem, tão felizes em meio à natureza. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, porque nos dás o privilégio de estarmos aqui reunidos neste final de semana, em família, entre irmãos, entre amigos, ouvindo mensagens inspiradoras que vêm do teu trono de graça. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor tem conduzido os nossos lares, tem conduzido a nossa casa. Nós, nesse momento, gostaríamos de consagrar mais uma vez os nossos lares, as nossas famílias, diante do teu altar. Consagramos os nossos filhos, os entregamos nas tuas mãos, pedindo que o Senhor possa conduzir a cada um deles no temor do Senhor. Abençoe aqui, Senhor Deus, a cada mãe que tem dedicado a sua vida para educar os seus filhos. Abençoe também os nossos homens, os sacerdotes do lar, para que todos possam ser imbuídos do teu Espírito e conduzir as suas famílias no caminho da salvação. Abençoe, Senhor, essa programação, as pessoas que falarão, que possam nos falar cheias do teu Espírito e mensagens que venham do teu trono. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Todos satisfeitos, nutridos? Família Colombo tem uma participação, não é? Vamos ver a família Colombo aí. Duas vão representar toda a família. Que maravilha! Isadora. Gabriele. Tá bom. As cortinas se abriram, o universo pôde ver. No monte do Calvário, o Criador dos mundos habitados, onde não existe mal, viam em suspense o Senhor.
Jesus na cruz foi pra salvar o mundo pecador. Misterioso amor, maravilhoso Jesus. Demonstrado por Jesus na cruz, foi pra salvar, foi pra salvar. Santo amor, demonstrado por Jesus na cruz, foi pra salvar o mundo pecador. Misterioso amor, maravilhoso Jesus. Misterioso amor, maravilhoso Obrigada, meninas. Deus seja louvado pela vida de vocês. E agora nós teremos um momento muito especial com a Angélica Gomide. Angélica, família Gomide, é uma família muito especial que mora em nosso coração. E a Angélica foi o presentinho que Deus mandou pra gente de última hora. E a gente louva a Deus por isso. Os momentos a seguir são com você, Angélica. Obrigada, Doris. Bom dia a todos. Quero convidá-los a abaixar a cabeça de vocês para buscar a Deus em oração comigo. Senhor Deus, pedimos por favor que o Teu Santo Espírito continue conosco, que o Senhor fale à nossa mente, ao nosso coração e use as minhas palavras e a minha mente para transmitir a mensagem que o Senhor deseja. Que possamos aqui todos estar abertos à compreensão que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Prazer para mim estar aqui com vocês. É um privilégio. Estamos muito felizes de passar esse final de semana aqui. E esse é um assunto extremamente importante. Educação/redenção. Ou seja, educação e redenção é a mesma coisa, correto? Tudo que eu vou falar para vocês aqui não está baseado na minha mente, nas minhas ideias, nas minhas próprias conclusões. Simplesmente é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Quem sabe o que quer dizer isso? Copiar e colar, né? Nós estamos aqui, nós vamos fazer aqui um estudo do objetivo de Deus para nós em relação à educação. Vamos abrir os olhos, conecta aí, precisa um pouquinho de concentração, porque tem vários princípios, conceitos, que aparentemente não são tão simples, mas são simples, mas só precisamos concentrar um pouquinho. E, primeiramente,
esse estudo ele está baseado no livro Educação. Vocês já ouviram falar nesse livro? Quantos aqui têm o livro Educação em casa? Quando vocês chegarem, puderem reler o capítulo 1 desse livro, vocês vão entender muito mais do que nós vamos, nesses minutinhos que nós temos aqui. Primeiramente, para compreendermos o que é educação, esse assunto de educação, precisamos entender 4 coisas. E eu coloquei aqui para vocês. Opa, vou passar aqui. Deixa eu ver se é aqui. É aqui, né? Ah, tá. Ok. Precisamos compreender 4 coisas. A natureza do homem, antes de Deus ter criado o homem e depois do pecado. Precisamos entender o propósito de Deus ao criar o homem. Eu estou na frente aqui de vocês. Será que seria melhor eu mudar para o lado? Deu tudo certo? Ok. O propósito de Deus ao criar o homem, a mudança na condição do homem em virtude da entrada do pecado e o plano de Deus, então, para resgatar o homem do pecado. Então, aqui é tudo uma linha de progressão, certo? Então, a natureza do homem. Vamos falar primeiro aqui desse estado. Qual era a natureza do homem antes de entrar o pecado no mundo? Era bem diferente do que nós temos hoje. Vamos ver aqui como que era. Olha, a sua natureza física, mental e espiritual, ela era semelhante à do Criador. Deus criou o homem à sua imagem e era o seu intento que quanto mais o homem vivesse, tão mais plenamente revelasse a sua imagem. Então, todas as suas faculdades, ele foi criado perfeito, mas com capacidade e vigor de aumentar todas as suas faculdades físicas, mentais e espirituais. Isso não é interessante? Perfeito, mas com capacidade de aperfeiçoar. Não seria isso, seria capacidade de desenvolver essa perfeição mais e mais, né? Então vamos entender o que é isso. Também, quando Deus criou o homem tinha interação face a face com Deus. Não existia Bíblia, correto? Era assim, face a face. E também o homem, ele aprendia. A educação do homem era o quê? Face a face com Deus, e a educação do homem era através da natureza, os mistérios do universo visível. Então, esse era a fonte de estudo do homem. E aquela comunhão com o seu Criador, que ele tinha face a face, o que acontecia com isso? A essa comunhão, o homem iria estar sempre aprendendo mais e mais os tesouros dos conhecimentos, a fonte de felicidade, a sabedoria do poder e amor de Deus iria estar sempre em crescimento. Sempre. Continuado a obter novos tesouros. Isso aqui tudo ia ser contínuo. Felicidade contínua, conhecimento contínuo, sabedoria e poder do amor de Deus contínuo. Então, eu só queria aqui clarificar como assim esse gráfico, né? Como assim ser perfeito com capacidade de crescimento? Quando um bebezinho nasce, a gente fala, é perfeito, né? Mas você não quer que ele fique um bebezinho, correto? Você quer que ele se desenvolva e cresça. Então, ele é perfeito como um bebê. Mas ele cresce um pouquinho e ele é uma perfeita criancinha. Mas você não quer que ele fique uma criancinha, você quer que ele se desenvolva. E quando ele chega um pouquinho maior, ele é perfeito, mas você quer que ele cresça mais. Então, cada fase tem a sua perfeição, com capacidade de crescimento. Vamos agora, então, entender o próximo ponto, o propósito de Deus ao criar o homem. Então, vimos que o homem ele era perfeito, um ambiente perfeito, falava face a face com Deus,
como o seu estudo era face a face com Deus, a natureza, felicidade contínua, tudo isso ia ser eternamente, mais em crescimento. Não é aquela coisa que muitas vezes a gente imagina chata, né? As pessoas de branco andando, sem fazer nada. Não. Era contínuo estudo, contínuo aperfeiçoamento, desenvolvimento. E por que Deus criou o homem, então, nesse estado? Qual que era o propósito de Deus, então? O propósito de Deus era refletir a glória do Criador. E o que Deus usava? A educação. Lembra? Face a face com Deus, que era a educação, e a natureza. Isso tudo era usado para refletir a glória do Criador. Então, qual o propósito de Deus a criar o homem? Refletir a glória de Deus. Esse é o propósito, certo? A educação era face a face com Deus. Mistérios, eu quero que isso entre bem na mente de vocês. A educação, face a face com Deus, a natureza. E o propósito de Deus era refletir a glória do Criador. Continuamente. Quanto mais o homem crescesse fisicamente, mentalmente, espiritualmente, mais ele ia se desenvolver essa capacidade. Mais ele ia crescer. Mais ele ia refletir a glória de Deus. Então, esse era o objetivo. Vamos ver o que aconteceu, então. O que aconteceu com a natureza do homem? Houve uma mudança na condição, né? E essa mudança foi o quê? A entrada do pecado. Desculpa que eu fiz aqui num programa diferente, passei no PowerPoint, mandei para o pessoal da mídia e não percebi que tinha ficado alterado aqui a configuração, mas vai dar para entender. Entrou o pecado no mundo e tudo isso se perdeu. O que se perdeu? Se perdeu face a face com Deus? Nós falamos com Deus face a face agora? Não. Nós ainda temos a natureza maravilhosa, mas ela não é mais perfeita como era antes. Nós perdemos aquela natureza perfeita que comunicava perfeitamente a vontade de Deus, o caráter de Deus. Perdeu. Nós também perdemos a capacidade, aquele vigor físico, mental, espiritual, aquele vigor pleno que Deus deu, isso foi perdido. Nós temos ainda, mas da maneira original não temos mais. E refletir a glória de Deus. Esse ainda é o propósito. Esse ainda é o propósito. Porém, esse propósito deve ser resgatado através da educação que Deus tem para nós hoje. Por isso que educação e redenção é a mesma coisa. A educação é um meio de nós continuarmos refletindo a Deus. Porém, agora com mais dificuldade. Por causa das nossas escolhas. Por causa da escolha que nossos pais fizeram do pecado. E o pecado trouxe algo que não existia antes. O que foi que trouxe? A morte. Então, nós vemos que a condição atual que nós vivemos hoje é bem diferente, não é? Porém, o propósito de Deus continua o mesmo, porque Deus não muda, certo? Deus não muda. Pela desobediência, então, isso aqui se perdeu, olha. Enfraqueceu-se a capacidade física, isso está no livro Educação, página 15. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem, a capacidade mental diminuiu, ofuscou-lhe a visão espiritual. Mas Deus tem um plano, vamos ver agora o plano de Deus para nós, para resgatar isso, tá? Porque nós ainda precisamos refletir a glória de Deus. Qual que é o plano de Deus, então? O plano é a educação, que é a mesma coisa da redenção. Como que isso vai acontecer? Olha que trecho maravilhoso. Todavia, mesmo com a entrada do mal e do pecado, a raça humana não foi deixada sem esperança. Deus podia ter falado, tá vendo? Vocês escolheram, eu falei, não escolhe. Né? Muitas vezes a gente faz isso para os filhos, não faça, você escolheu, agora você vai colher a consequência.
Nós estamos escolhendo a consequência, mas Deus não deixou lá. Agora vocês vão ficar aí. Escolheu a morte, tem a morte, pronto, acabou. Não, Deus não nos deixou assim sem esperança. Ele desenvolveu um plano da salvação, concedendo-se um tempo de graça. Deus nos deu um tempo para falar, ok, vocês cada um agora vai fazer a escolha. Se vocês estão arrependidos, vocês não gostaram do pecado e da morte, então vocês têm agora um tempo para vocês se adaptarem, para vocês mudarem de ideia. E se vocês querem realmente restaurar, vir no meu plano original, vocês podem. Eu vou falar para vocês como vocês vão fazer isso. Vocês podem vir ao tudo original, da maneira que eu criei. Isso pode acontecer. Então, olha só. Deus desenvolveu a educação. Não é lindo isso? Deus desenvolveu a educação para nos restaurar, para nós podermos nos adaptar, para morarmos no céu de novo. É simples assim. Educação é restauração de nós, seres humanos, à imagem de Deus, para refletirmos a Deus, para podermos habitar no plano original, no céu que Deus criou. É difícil? Não é, é simples. Educação é redenção. Então pensem comigo, tudo o que envolve educação tem que estar cumprindo esse propósito aqui, de refletir a imagem de Deus. Refletir a imagem, a glória de Deus. Esse é o plano da educação. Então aqui, olha só, educação é restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado e promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. E então teríamos novamente o plano completo de Deus. Qual então é esse plano? Como esse plano funciona aqui para nós? Vamos entender então qual que é esse plano da educação, tá? Essa parte aqui é parte do slide de baixo, tá bom? Então sempre vocês vão ter que fazer um pouquinho mais de um esforço maior para colar aqui os meus slides. Então, o homem, ele foi criado, agora vamos pensar assim, esse é o nosso estado agora, depois do pecado, tá? Depois do pecado, Deus tem um plano para nos resgatar. E o amor é a base da criação e redenção, ou seja, a base da verdadeira educação, que é a mesma coisa que a redenção, é o amor. Tudo o que a gente colocar que for fora disso não é o plano de Deus. Então, ameaças, chantagem, medo, se você usa isso em casa para tentar atrair o seu filho a Deus, não vai funcionar. Porque o plano, a base da educação é o amor. Amor a Deus, o amor de Deus. E o resultado, sabe qual que é o resultado da verdadeira educação? Essa parte aqui, ó. O resultado é o mais alto desenvolvimento de todas as capacidades. Ou seja, com certeza você quer que o seu filho tenha uma boa capacidade mental para os estudos. Você quer que o seu filho tenha saúde, você quer que ele tenha uma vida espiritual saudável. Tudo isso vai ser alcançado, é o resultado dessa educação, que a base é o amor, que é a redenção. Tudo isso é o resultado. E durante esse desenvolvimento nosso, olha só, durante o desenvolvimento, o homem vai aprender duas coisas que são o cerne, que é o todo e tudo mais se encaixa nisso. O que o ser humano deve estar aprendendo durante esse desenvolvimento? Amar a Deus e amar ao próximo. Então, esse aqui, pensem assim num sanduíche. O amor é o pão de baixo, o resultado é o desenvolvimento de todas as capacidades, e no meio desse sanduíche vai ser
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Ok? E vocês veem que a gente está falando aqui, amor é a base, amor é o resultado, o amor é o desenvolvimento, o resultado é o amor a Deus, o desenvolvimento de todas as capacidades. Então, tudo aqui está falando de amor. Então, a gente pode dizer que existe, para o desenvolvimento do ser humano, uma lei a ser seguida, que é a lei do amor, certo? Vamos ver, então, o que é essa lei do amor. Para que, então, nós possamos voltar a esse ponto. Desculpa, estou voltando aqui. Ok. Então, a lei do amor é assim. A lei do amor pede a consagração do corpo, alma e espírito ao serviço de Deus e a seus semelhantes. Então, a lei do amor, ela exige uma consagração total, tá? Corpo, alma e espírito ao serviço abnegado a Deus e aos seus semelhantes. Então, você analisa com você a educação que eu estou tendo. Tem a lei do amor incluída? A lei do amor está sendo praticada? Eu estou aprendendo, os meus filhos, eu estou demonstrando, por exemplo, os meus filhos estão praticando um serviço abnegado a Deus e aos seus semelhantes? Abnegado, vocês sabem o que é, né? Dar sem receber, quanto em troca? Nada. E se isso aqui não estiver fazendo parte da educação, a educação é falsa, não é verdadeira. Então pensem, nós estamos tendo isso aqui, a lei do amor na nossa educação? Este serviço ao semelhante a Deus, ele faz com que a pessoa se torne uma bênção e ela seja uma bênção aos outros. Isso aqui gera isso aqui. Bênção, ser humano é bênção e se torna bênção aos outros. E isso aqui também, esse serviço abnegado, recebemos a mais alta cultura de cada faculdade. Quais são as faculdades? Físicas, intelectuais e espirituais. Olha que coisa. Como que a gente recebe a mais alta cultura de cada faculdade, que diz o livro Educação? Através do quê? Serviço abnegado. Então não adianta a gente pôr uma biblioteca de livros na frente dos nossos filhos e mandar eles decorar, memorizar, mandar eles ficarem ali 10 anos estudando. Eles não vão ter a mais alta cultura física, intelectual e espiritual se eles não tiverem isso aqui, ó. Serviço abnegado a Deus e ao próximo, tá? E isso aqui está totalmente ligado à missão da nossa igreja. É isso aqui que eu estou ouvindo aqui os testemunhos, né, da nossa convidada, e eu vejo isso aqui. Serviço abnegado. Isso aqui não pode faltar. Vocês sabem que isso aqui funciona para todas as personalidades. Existe, eu sou dessa, meu filho não funciona, né? Você tem que estudar as personalidades. Isso que eu estou repartindo com vocês, que Deus nos dá, é para todos. Sabe, igual água é bom para a saúde de todos, isso aqui é para a saúde educacional de todos nós, filhos e pais. Isso vai ligar, isso é assim, a abnegação é a base de todo verdadeiro desenvolvimento. Nós recebemos a mais alta cultura. De uma maneira cada vez mais plena, nos tornamos... Cobriu a parte aqui, mas participantes da natureza divina. E então nós somos habilitados para o céu, que é o que nós queremos, não é? Então, habilitados para o céu, os passinhos, né? Desde que Deus é a fonte de todo verdadeiro conhecimento, é como temos visto o principal objetivo da educação, dirigir a mente à revelação que ele faz de si próprio. Ok. Então, aqui. Deus é a fonte de todo verdadeiro conhecimento. Então, gravem essa frase aqui.
essa frase vai ser um filtro para nós. O que o meu filho está estudando, Deus está sendo a base? Deus está sendo a base? Se Deus não tiver sendo a base do que os seus filhos estão lendo, vendo, onde eles estão participando, se Deus não é a base, se Deus não é a fonte do conhecimento que você está passando a eles, então não é a educação verdadeira, tá? Deus é a fonte. E o objetivo com isso, qual o objetivo de Deus? É dirigir a mente à revelação de si mesmo, que Deus faz de si mesmo. Então, nós sabemos também que com o pecado, nós já falamos, a natureza ficou deficiente, não é? E hoje, a natureza ela não fala mais claramente do amor de Deus, porque nós vimos lindas rosas, mas também nós vemos alguns espinhos, né? Nós vemos um animalzinho morrendo, um passarinho que caiu no chão, um bichinho comendo outro bichinho, né? Por causa do pecado. Então, a natureza não revela mais claramente. O que Deus usa, então, agora, hoje? Qual que é a revelação de Deus para nós mais perto, que revela a Deus a revelação, além da natureza que ainda revela, mas não de uma forma perfeita, agora é o quê? A Bíblia. A palavra de Deus agora não era assim para Adão e Eva, né? Eles tinham Deus face a face. Agora, para nós, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se a nossa educação não inclui a palavra de Deus, a educação é falsa. Tá? Isso aqui é essencial, essencial. O estudo da Bíblia é especialmente necessário nas escolas. Os alunos devem estar arraigados e fundados na verdade divina. Sua atenção deve ser chamada não para as asserções dos homens, mas para a palavra de Deus. Acima de todos os outros livros, deve a Bíblia merecer nosso estudo. E ela, o grande compêndio, a base de toda a educação. E nossos filhos devem ser instruídos nas verdades que nela se encontram a despeito de hábitos e costumes anteriores. Assim fazendo, professores e alunos encontrarão o tesouro escondido, a mais alta educação. Então, a mais alta educação está na palavra de Deus. Esse último ano, Deus deu a oportunidade de nós irmos para uma escola onde nossos filhos começaram a fazer a faculdade. Nós oramos, pedimos muito a Deus e Deus nos mandou para um lugar. E lá eu e meu esposo servimos nessa instituição, nossos filhos estudam. E eles me deram uma tarefa, que era organizar uma biblioteca, porque a escola está sendo acreditada, ela está passando pelo processo de acreditação. E os supervisores vieram e falaram, a biblioteca que vocês têm, eles suprem a necessidade do ensino médio, mas não suprem da faculdade. A faculdade precisa de uma biblioteca para que supra os materiais do curso que vocês oferecem aqui. Então, chegamos, tinha uma sala, que seria a biblioteca, algumas estantes, e doadores doaram livros. Vocês sabem que a biblioteca ganha muitos livros doados, né? E livros e mais livros começaram a chegar. E eu fiquei pensando, Senhor, eu quero que essa biblioteca reflita o que o Senhor quer de uma biblioteca. E o que Deus colocou no meu coração é que o livro mais importante de uma biblioteca é qual? É a Bíblia. Então, eu falei, Senhor, eu quero que essa biblioteca exalte a Tua palavra. E nós inauguramos a biblioteca em março desse ano. E na inauguração, a Bíblia foi exaltada. E nós temos alguns quadros na biblioteca, todos com trechos que apontam para a Bíblia. Temos provérbios, mostrando que a instrução verdadeira está na Bíblia. Nós temos um trecho do livro O Grande Conflito, que diz que Guilherme Miller, quando ele encontrou quando ele entendeu a Bíblia, quando ele foi buscar, na verdade ele nem foi buscar assim muito para
estudar, né? Ele foi mais assim de curioso, assim. Quando ele descobriu, quando ele entrou em contato com a palavra de Deus, ali diz: eu encontrei em Jesus um amigo. Ele escreveu isso. E vocês sabem que o Guilherme Miller ocupou uma parte, Deus o usou de uma forma impressionante no nosso movimento adventista. Antes mesmo de sermos adventistas, de termos o nome, né? E outro quadro que nós temos lá são as palavras de Martinho Lutero. Jovens, vocês sabem quando Martinho Lutero se deparou com a Bíblia pela primeira vez? Crianças, quantas crianças aqui têm uma Bíblia em casa? Só sua, que é sua. Vocês têm? Muito bem. Vocês sabem quando que Martinho Lutero pegou uma Bíblia inteira? Quando ele era um jovem na faculdade. E sabe onde estava a Bíblia? Na parede. Como que ela estava? Ali assim? Acorrentada, muito bem, acorrentada na parede. E o Martinho Lutero pegou aquele livro assim, ele tremia, e ele falava: ah, se eu pudesse ter um livro desse para mim. E vocês têm um livro para vocês, a palavra de Deus é a revelação de Deus. Não tome isso como, tenho aqui 10. Meu filho chegou a ter mais de 10 Bíblias, né? Diferentes, que uma ele ganhou do avô, uma ganhou do pai, outra ele escolheu, outra era uma versão diferente. Que maravilha vocês terem isso. Pode ter quantas quiserem, mas precisamos estudar e buscar. E esse homem, na faculdade, vocês sabem o trabalho que ele fez. Ellen White fala muito dele no livro Grande Conflito. Então, eu quero, assim, realmente encorajá-los a buscar esse livro, que esse livro é a revelação de Deus hoje. Esse livro é a Bíblia, tá? O que vai acontecer, então? Quando nós tivermos essa conexão com a verdadeira educação, um dos resultados que a verdadeira educação produz, quando a gente tem contato com a natureza, com a palavra de Deus, ela produz em cada ser humano a individualidade. Vocês sabem que o plano de Satanás é anular a individualidade? É que todos vocês pensem iguais em tudo? Vocês já ouviram falar de seguir alguém na mídia social? E essa pessoa que mostra uma coisa, 20 mil pessoas que estão seguindo aquela, tudo querem fazer igual. Anulam a sua individualidade, não pensam. É o fulano que fez, então deve estar certo. Isso é em tudo, é até na vida religiosa. Eu assisti esse vídeo, a pessoa tal está fazendo isso, então isso deve estar certo. A pessoa nem estuda. Nós temos que estudar por nós mesmos. Não confiem em palavras minhas, não confiem. Estudem, busquem. Isso aqui é um estudo que eu fiz para mim, para eu entender melhor, porque eu precisava passar isso dentro da minha casa. Então, estudem. E olha que interessante, o quão importante é a individualidade. Abram os ouvidos agora, os pais. Olha, individualidade. O que é individualidade? É a capacidade de pensar e agir. Causa e efeito, né? A criança pensa e age. Isso é individualidade, tá? Os homens nos quais se desenvolve essa capacidade de individualidade, de pensar e agir, são os que, olha o que essas pessoas fazem, as que têm individualidade, arrostam responsabilidades, são os que são os dirigentes nos empreendimentos e são os influenciadores no mundo de caráter. Os influenciadores usados por Deus, tá? Porque existem os que Satanás usa, né? E tem um monte de seguidores. Então, os influenciadores de Deus, eles levam responsabilidades, eles são os dirigentes e eles são os influenciadores. Eu tenho certeza, se eu perguntar se você quer um filho que seja um influenciado ou influenciador, você vai querer que seu filho seja o quê? Influenciador para o bem, para a graça de Deus, né? Isso só vai acontecer através da verdadeira educação. Contemplando a Bíblia, estudando, meditando, estando em contato com a natureza, tá? São os meios que Deus nos deu para nós voltarmos, né? Educação, página 17. É a obra da verdadeira educação desenvolver essa faculdade. Qual faculdade que nós estamos falando? Individualidade.
É a obra da verdadeira educação desenvolver isso. Adestrar os jovens para que sejam seres pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem. Agora, o que engloba a verdadeira educação? É todo o ser, tá? A verdadeira educação não é somente, não é sentar e fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, pronto, eu estou educado, acabou. E eu só eduquei a mente, não. Educação é físico, mental, espiritual, tá? Quanto tempo dura a verdadeira educação? Quem sabe quanto tempo dura? Então, quando eu completei aí meus 40 anos, eu terminei tudo que eu queria estudar, agora acabei minha educação. Não, dura toda a vida. Então, eu tenho 85 anos, ainda tenho que estudar? Sim, tem que estudar. Conhecimento não tem fim, e isso não existe um diploma para a verdadeira educação. Tá bom? Isso continua. E nós chegando no céu, nós vamos continuar aprendendo. Olha que Deus maravilhoso. Um computador, esse aqui, ó, tem um limite. Esse aqui, daqui a pouco, já recebi várias mensagens assim. Estava aqui filmando as crianças, praticar, recebi a mensagem. Memória está cheia. Eu tinha que apagar um videozinho para filmar outro videozinho. Apagar um para... Então, e essas coisas aqui, elas enchem, tem um limite. Nossa mente não. É para continuamente estar crescendo. Qual o resultado? Nós já vimos, né? Mas vamos ler ele de novo. Prepara o estudante para a alegria do serviço neste mundo e para a alegria do serviço no céu. Se nós não aprendermos a alegria do serviço aqui, vai ser difícil a gente poder estar lá, porque todos no céu terão alegrias no serviço. Por toda a eternidade, os homens podem continuar. Então, aqui só para dizer que a educação é por toda a eternidade. Os homens sempre vão estar aprendendo e sem nunca esgotar os tesouros da sabedoria, bondade e poder. Sem nunca esgotar. Qual que é a fonte de estudo da verdadeira educação? A fonte é Deus. Então, é bem claro, né? Bem simples. O que a gente tem que estudar, então? Qual que é a fonte do nosso estudo? Deus. Esse deve ser o assunto principal. Né? Será que o principal a gente está dando para os nossos filhos? Jó 12, verso 13. Nele, em Deus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Você quer que o seu filho se destaque nos conhecimentos da ciência? Coloque ele para estudar o autor da ciência, que é Deus. Tudo vai se encaixar. Não vai ter ideias assim. Eu sempre falo para os meus filhos, os que entendem a Deus, eles têm sabe o que é um shortcut? Eles pegam um atalho. Eles pegam um atalho, essa é a palavra. Então, assim, você está indo no estudo, aí vem uma ideia. A ideia não é de Deus, porque você sabe, você conhece a Deus. Então, você já põe de lado. Essa ideia também não é de Deus, você põe de lado, essa não. Então, o estudante que conhece a Deus, ele marcha assim, olha. Ele marcha, ele não perde tempo com teorias erradas. Isso aconteceu com Kellogg. Kellogg lia os escritos de Ellen White e as pessoas falavam assim para ele, nossa, mas os outros médicos, né? Como que você sabe, 10 anos depois, né? Como que você sabia que aquilo não ia dar certo? Você não adquiriu aquele novo método? Ele falou, não. Quando ele lia nos escritos inspirados, que concordava, a ciência desenvolveu um projeto. Isso concorda com os escritos inspirados. Ele acatava na hora e marchava. Se não concordava com os escritos inspirados, ele já punha de lado, ele não perdia tempo. E é isso que nossos filhos vão fazer. Não concorda com o que Deus pensa? Põe de lado, não vai perder tempo. Você já vai marchando. E chega lá mais rápido. Você pode contribuir com o mundo mais rápido. Pregar da salvação de Deus de uma forma efetiva. Então, olha só, esse gráficozinho aqui é só para entender que o foco é em Deus. O estudo principal é Deus.
Ele, Colossenses 2:3, ele, Deus, é infinito. Por isso que o nosso estudo nunca vai ter um fim. Que a gente vai estar estudando, a fonte de estudo é Deus e ele é infinito. Então, nós vamos estar sempre crescendo. Nele, em Deus, se acham todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu achei lindo esse verso, né? Todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, é mais ou menos assim. A mente humana ligada com a mente de Deus em comunhão. Isso é a mais elevada educação. Mente humana ligada com a mente de Deus. Um resuminho aqui, então. Os resultados da verdadeira educação: individualidade, mente expandida, caráter fortalecido. Olha só, tudo o que nós queremos, né? Mente fortificada, mente renovada. E assim a alma é restaurada à imagem de Cristo. Então, a restauração do ser humano vem através da educação que estuda a fonte que é Deus. É assim. Aqui tem um gráfico, né? Pela metade, então guardem essa metade. Individualidade, mente fortificada, mente expandida, mente restaurada, tudo isso vem através da educação, tudo isso é chamada a educação mais elevada, caráter fortalecido. O ser humano, Jó 22, 21, une-te, pois, a ele. Isso é possível através da educação. Mas você podia falar, então, como que é a minha parte agora? O que eu faço, então? Como pôr isso em prática? Olha, primeiro eu quero falar uma coisa para vocês. Tem um preço e tem sacrifício, não é? Vocês concordam que tem sacrifício? Vocês acham que vocês tiveram algum sacrifício para completar aí, quem fez aí um curso, quem terminou o 2º grau, né? O ensino médio, teve sacrifício ou não teve? Teve. Para aprender a cozinhar, quantas vezes a gente não queimou o arroz, o feijão, né? Foi sacrifício, né? E como a gente quer trabalhar na educação sem sacrifício? Tem sacrifício, tá? Tem um esforço. Vamos ver, então. Mas eu não gosto de falar que tem esforço. Não é a salvação. Não é que não tem nada para fazermos para alcançar a salvação. Não tem. Vocês já ouviram essa frase, né? Não tem nada que possa fazer para alcançar uma salvação. Mas não tem nada mesmo. Jesus já fez tudo para a salvação. Isso aqui nós estamos falando de retorno ao Éden, de adaptação para a nossa vida no céu. A salvação é uma coisa que Jesus completou e nós não temos nada. Já está garantida para nós. A salvação está garantida para todos que quiserem. Só não vai estar lá quem não quiser. E tem um trecho que diz que quando nós chegarmos no céu, não vai ter... a gente vai querer saber, por que aquela pessoa não veio? E Deus vai mostrar para nós e nós vamos ver que não vai ter nada que ele poderia ter feito a mais para aquela pessoa, nada a mais. Tudo que ele pode fazer, ele vai fazer. Mas sabe o que acontece? Nós falhamos, a nossa parte não é completada. Então, nós temos uma parte na adaptação para o céu? Temos. E agora eu vou passar aqui rapidinho, nós não vamos ler um monte de texto, porque eu não quero cansar vocês, mas eu vou mostrar como evidências, e vocês pesquisem em casa, como evidências de que nós precisamos ter um esforço, tá bom? Nós precisamos ter um esforço na saúde, tá? Isso não é uma coisa que... A saúde não é uma coisa assim que vem sem nosso esforço. Olha aqui. Cooperemos com Ele, é Deus, esforçando-nos para conhecer a nós mesmos, para compreender como cuidar da delicada máquina humana. Esforçando. Tem o esforço humano no cultivo da terra. Olha, para que possa ser colhida a seara, tem que haver ação harmônica entre os instrumentos divino e humano. Então, não é só comprar um sítio e tudo vai crescer bonito? É assim, aqueles que já moram em sítio, você compra um sítio e já vai pronto, tá? Tudo vai crescer facinho? Não. Com o suor do rosto. Então, tem um esforço ou não tem?
Tem um esforço para o cultivo da terra. Quem acha que tem um esforço humano para resistir à tentação? Sim, muito bem. Tem um esforço humano, tem de haver parceria, relação divina entre o Filho de Deus e o pecador arrependido nas coisas espirituais. E vocês podem ler o restinho do trecho que está ali no Signs of the Times, né? Deus realiza, está cobrindo aqui, mas vocês podem anotar a referência e ler depois. Deus realiza, o homem realiza. A resistência à tentação tem de vir do homem, que tem que derivar de Deus o poder. Então, o homem tem uma parte que é buscar o poder de Deus para resistir à tentação. Não é o homem sozinho e não é Deus sozinho. Deus não vai forçar. Vou contar para vocês que como diz uma pessoa que a gente conhece, é descritivo, não é prescritivo o que eu vou falar, tá bom? Eu entendi que eu não deveria comer chocolate, porque eu entendi que o chocolate tinha muita gordura, tinha cafeína, tinha teobramina, tinha algumas coisas que não iam me fazer bem. E eu entendi isso. Então eu falei assim, E eu só quero falar uma coisa para vocês, que eu era viciada igual assim, que eu precisava comer todos os dias, senão eu tinha dor de cabeça. Né? Isso é um vício, não é? Quem não tem uma coisa tem dor de cabeça. E eu trabalhava em São Paulo, isso já há uns 20 e poucos anos atrás, e eu ganhava dinheiro para ir comer nos restaurantes lá, né? E muitas vezes eu não saía para comer, porque eu tinha muito trabalho, eu era consultora de informática, analista, e tinha várias... Nossos clientes eram Elma Chips, Varig, que não existe mais, né? E outras coisas. E muitas vezes não tinha tempo para sair, para almoçar. Mas eu abria minha gavetinha, sabe o que eu tinha ali? Sonho de valsa, para ser bem específico. E assim, muitas vezes era o meu almoço. E sabe o que aconteceu? Eu mudei para os Estados Unidos, nos meus 20 e poucos anos. Chegou lá, gente, uma mão era R$3,50. Um pote de sorvete, um galão de sorvete, que é 3 litros, era R$3,50. O que vocês acham que na carne a gente compra uma mão, que é R$3,50, porque é importado, né? Não tem aqui. $3,50, faz a conta aí. 3 vezes 5, dá quase R$20 uma mão, né? Tá certo que a gente não pode trabalhar assim, convertendo, se você vai usar o dinheiro de lá. Mas um galão de sorvete que ia durar tanto tempo, uma mão ia comer assim 2 vezes. Um pote de sorvete ia durar bastante, né? E eu podia comprar sabor chocolate, napolitano. E muitas vezes eu fiz a decisão errada, até que o Senhor começou a impressionar o meu coração através de pessoas. Deus usou pessoas para falar no meu coração. E eu fiquei... E vocês sabem que quando eu decidi, vocês acham que foi fácil? Assim, um dia eu acordei e falei assim, não tenho mais nenhuma vontade de comer chocolate. Gente, acabou, passou tudo, olha que milagre. Foi assim? Não foi. Eu vi assim, gente, era assim, como se fosse uma dependência, era assim, eu precisava daquilo. Mas quando eu decidi aqui, que eu não podia... Eu nunca falei assim, eu nunca mais vou comer chocolate. Mas naquele momento eu caía no chão e eu falava, Senhor, o Senhor não quer que eu coma. Eu não quero comer, me dá força porque eu não tenho, Senhor, me ajude a nesse momento aqui não comer. E Deus me ajudava. Então foi uma vitória de cada vez. Não foi nem para o dia todo, nem falava, hoje eu não vou comer chocolate. Foi uma vez, agora, Senhor, agora eu não quero comer. E mais um outro passinho, vinha à vontade de novo, ia no mercado. Não, eu não vou. Uma decisão eu fiz, eu não vou trazer para dentro de casa. Já é um grande passo. E foi assim. Um pouquinho de cada vez, mas foi com esforço. E meu esposo tem a mesma história para contar do lado dele, quando ele não era convertido, bebia cerveja e passava na frente do bar, e era muito difícil para ele. Então, é um esforço para a saúde, é um esforço para as reformas necessárias, tá? Este mundo não é o céu, é o preparo, é a oficina de Deus. Olha, é a oficina. A gente leva lá para apertar os parafusos, trocar uma pecinha, trocar outra. A religião formada segundo o modelo divino é a única que perdurará, somente esforçando-se, tá?
Então, eu quero dizer para vocês que esforço não é errado. E por muitos anos eu entendi que eu não devia fazer nada. Por quê? Porque não tem nada para fazer para ser salvo. Então, o que eu vou fazer alguma coisa? Mas eu não entendi essa outra parte da cooperação, da minha parte com Deus. Então, não é errado a gente cooperar. Deus nos criou a semelhança dele. Ele quer que nós dependemos, ele quer essa interação. Nós precisamos também ter o esforço de fazer do lar o que deve ser, um símbolo do lar celeste. Tá? Não é uma coisa assim, nossa, a família Rosa é tão perfeita, né? Eu queria tanto que fosse assim. Eles não devem ter esforço nenhum. Ai, a família tal, ai, a família tal. Gente, é um esforço diário. Nossa família, nós temos desafios diários. E às vezes, horários, de hora em hora. Então, existem desafios, é um esforço para manter o lar. Nós estamos ainda aqui aprendendo como viver. Existe um esforço para obedecer os mandamentos de Deus também. Vocês podem ler isso eu não marquei a referência, tá? Mas vocês podem pegar o comecinho aqui, ó. E depois vocês conferem, tá? Um esforço para seguir os mandamentos de Deus. Existe um esforço para ensinar as verdades espirituais. Isso aqui, irmãos, é muito difícil, porque você quer ensinar o correto e o inimigo quer ensinar o errado. E ele fica ali cutucando o seu filho. O filho, às vezes, não vai querer estudar o que você fala que precisa estudar. Mas a gente tem que usar os métodos de Deus, que é qual? Lembra lá qual que é a base? E o sanduíche, a base, a cobertura é qual? É o amor. A gente tem que incessantemente usar os métodos de Deus para convencer o pequeno ser humano de que ele precisa daquilo, né? Então a gente tem que ter um esforço humano para isso. E existe um esforço para com a educação também, tá? A obra do verdadeiro educador é impedir os ardis de Satanás. Vocês acham que essa obra é fácil? Impedir os ardis de Satanás? É com esforço, né? Esforço para com a educação. É preciso que se dê muito zelo à educação que comunicará o conhecimento da salvação. Então, se você tem que ter esforço para as coisas básicas da vida, quanto mais esforço para isso aqui, olha. Quanto mais um esforço para a salvação, para o conhecimento, comunicar o conhecimento, não é o esforço de trazer a salvação, que isso é só de Jesus, mas para transmitir o conhecimento. É esforço, é abnegação. Ok? Aqui é mais um texto sobre esforço em relação à educação. Não há agora tempo para encher a mente de teorias do que se chama popularmente educação superior. O tempo votado àquilo que não tende a tornar a alma semelhante a Cristo é tempo o quê? Perdido. Então, existe um esforço humano para a nossa adaptação para o céu. E aqui eu quero encerrar dizendo para vocês algumas coisinhas. A educação, a verdadeira educação, ela envolve um estilo de vida, tá? Olha, trabalho, moradia, alimentação, estudo, saúde, vestimenta, tá aqui, foi o que ficou bem escondidinho ali. Quando vocês ouvirem falar assim, reforma de saúde, reforma de vestimenta, reforma de moradia, não olhem com os maus olhos, olhem como ferramentas que Deus está te dando para alcançar o objetivo de fazer o ser humano à imagem de Deus. São ferramentas. Então, quando Deus fala assim, olha, o melhor é morar no campo. Tá? E para mim, muito isso aqui foi um desafio, porque muitas vezes nós, famílias pastorais, não escolhem a cidade que você quer morar. Você é mandado para um lugar e você tem que procurar fazer o melhor ali. Mas todas as vezes que nós pedimos, Deus respondeu. A gente sempre encontrou um cantinho, assim, um condomínio que tinha... Condomínio ecológico. Né? Gente, em Belém, uma das cidades mais perigosas do mundo, nós moramos em um condomínio que tinha tucanos,
que vinha passarinhos, tinha 100 árvores de coco ao redor da nossa casa. Em pleno, na verdade não era Belém, era Nanindeua, bem do ladinho assim, né? Mas era 20 minutos do Hospital Belém, onde meu esposo, na época, trabalhava como capelão do Hospital Belém. Então, Deus, ele supre de acordo com as circunstâncias. A gente pode pedir que ele dá. A vida de cada um de nós aqui é diferente. Então, uma coisa muito importante é não compararmos. Ah, vocês viram que a família tal foi para o campo? Então, a gente tem que também. Você tem que ver qual é as suas circunstâncias, qual é a hora, qual é o momento, como, quando. É o plano de Deus que nós possamos morar no campo? É. Mas as circunstâncias de cada um é diferente. E nós precisamos analisar e dar o passo conforme Deus nos manda. Não são as outras famílias que são o nosso termômetro. É como Deus. Mas é o plano de Deus, sim, a moradia no campo. Por quê? Porque lembra que o plano original de Deus é refletir a si próprio? O plano de Deus é que nós possamos ter caráter, o caráter dele refletido em nós. Então, a moradia no campo é para isso. O trabalho é para refletir a Deus também. O trabalho não é para a gente, eu vou escolher aqui, fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Não. O trabalho faz parte, é para aprender a refletir a Deus. A alimentação, a reforma alimentar. Eu tenho que parar de comer isso. Você não tem que fazer nada. Você não tem. É um privilégio seu fazer. Você pode escolher ter uma vida saudável, você pode escolher a abnegação, que é o privilégio seu. Não olhe como, eu vou deixar de comer isso. Fala, eu posso deixar de comer isso? Gente, eu posso deixar. Deus me dá poder para isso. Eu posso deixar de comer isso aqui que faz mal para mim? Eu achei que eu tinha que ficar escravo disso o resto da vida. Não, você não tem. É um privilégio seu deixar de comer as coisas que fazem mal e comer o que faz bem. Isso não é uma boa nova? Porque Deus nos dá o poder para isso. Muitas vezes é com esforço. É fazer a compra de mercados. Minhas irmãs e amigas, a compra de mercado tem que ser feita em oração. Não adianta você trazer para dentro de casa e falar, eu não vou comer. Ou você traz e fala, para de vez em quando. Isso não dá certo. Compra de mercado, lendo os ingredientes, deixando. Se você deixar apenas alguns ingredientes fora, você já vai ver sua compra de mercado fazer assim, Aí você vai ter dinheiro para comprar outras coisas que você antes não tinha. Talvez castanha para você é muito caro, porque você tem que comprar biscoitos, e tem que comprar o chocolate, tem que comprar isso e aquilo. Mas tire essas coisas, vai sobrar um dinheirinho para comprar outras. Tá? Então, quando a gente fala assim, a vestimenta ali, eu não posso vestir o que eu quero. Você é livre, Deus te criou um ser livre, você pode fazer o que você quiser, mas o objetivo de Deus é refletir a Ele. E uma coisa muito importante, o objetivo de Deus é que haja distinção entre homem e mulher. Isso é algo muito importante que nós mulheres precisamos entender. E o Espírito de Profecia diz que onde não há distinção, Ellen White fala que viria confusão. E todas as religiões que homens e mulheres se vestem parecido, elas vêm do paganismo, tá? É um outro estudo que existe. Então, assim, Deus quer distinção. Então, quando você falar em vestimenta, não fica assim, eu não posso fazer isso. Você pode, mas você pode fazer o correto. Isso sim são as boas novas. E estudos, eu não posso estudar o que eu quero, pode estudar o que você quiser. Mas você tem o privilégio de estudar sobre o autor da ciência, o autor da natureza. Você pode estudar, você pode fazer as escolhas corretas. Não deixe o inimigo prender a sua mente achando que você, eu tenho que viver. Miserável, eu não posso fazer isso, eu sou escravo disso, eu sou assim mesmo. Não, nós temos um evangelho de boas novas. E esse evangelho de boas novas é uma mudança completa de que começa aqui. Pensamento, físico, moradia, isso é educação. Educação envolve todas as áreas da nossa vida. Envolve estudo. Eu poderia compartilhar muitas experiências com vocês. Eu quero falar uma coisa. Todas as vezes que eu segui o que Deus pediu para eu seguir, porque com esforço eu parei para ler a Bíblia, Espírito de Profecia, Deus revela. Muitas vezes a gente pergunta, Senhor, me revela isso, me revela isso. Ele não vai falar assim,
porque ele já revelou nos escritos. Isso envolve esforço, tempo para nós estudarmos. Vocês sabem que nós conhecemos um homem, ele foi ele foi professor do meu esposo lá na Andrews. Era um homem de Deus, ele está bem velhinho, mas ele ainda está vivo. Ele já leu tudo que Ellen White escreveu, tudo que tem publicado que Ellen White escreveu. Tudo. Por ordem cronológica, desde os primeiros escritos até o que ela escreveu antes de morrer ali em 1915. Vocês sabem quantos anos demorou para ele ler? Só que ele não leu assim, não. Eu vou ler um livro. Né? Que nem é bom para o nosso cérebro, né? Essa leitura dinâmica aí, se vocês ouvirem falar de leitura dinâmica, não é de Deus, tá? Leitura tem que ser pensando. Melhor você ler um parágrafo no dia, na semana, digerir aquilo do que você, né? Mas esse é outro assunto. Vamos voltar aqui. Vocês sabem quanto tempo ele levou para ler tudo que Ellen White escreveu? Ele levou 15 anos. 15 anos. Vocês sabem que ele disse para mim, ele disse, nós estávamos na casa dele quando ele contou isso, na sala da casa dele no culto de quarta-feira. Num dia bem frio que a igreja estava fechada, a gente foi para a casa dele. Ele disse assim, não há tempo de estudar outras coisas. Eu não sou contra outros livros, inclusive eu estou no momento gerenciando uma biblioteca, e a Bíblia não é o único livro lá. Mas, quanto tempo você gasta? Se você vai ler outro livro, você tem que ler mais o Espírito de Profecia. E quanto mais contato você vai ter com outros materiais, mais você precisa do Espírito de Profecia. É um outro assunto, é um outro estudo, mas há muita... O bem e o mal está ali, ó, em livros. O bem e o mal. Os piores livros são os livros que contêm o bem junto. Porque Satanás, ele se diz... Lembra a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então, ele usa o bem para trazer o mal disfarçado, tá? Então, 15 anos estudando os conselhos do Espírito de Profecia. Vocês acham que isso levou esforço? Levou esforço. Meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento não dá, eu não posso transmitir, e cada um tem uma necessidade diferente. Mas você pode buscar. Não se deixe enganar pelo inimigo, achando que você que não tem esforço, que você pode fazer o que quer, a hora que quiser, morar onde quiser, comer o que quiser, dormir a hora que quiser, beber o que quiser, vestir o que quiser. Isso é um engano. Deus ele tem parâmetros para tudo, até assar o pão. Como fazer pão? Eu acho demais isso. Como fazer pão? Quanto tempo? Qual deve ser o tamanho do pão? Quando você deve comer o pão depois que você assa o pão? E o que fazer depois que o pão está pronto? Como que é a maneira mais saudável de você comer o pão? Tudo isso, gente, sobre um pão. Vocês acham que não é importante o que a gente vai comer e vestir? As pequenas coisas são importantes para Deus. Por quê? Porque Ele quer a nossa felicidade. É o nosso privilégio ter essas informações sobre a educação. Isso é verdadeira educação, é toda a nossa vida. Conhecimento de Deus para os nossos filhos. Que você leve daqui essa vontade de buscar e de estudar. Eu queria ter trazido aqui um monte de livro de Espírito de Profecia e fazer um apelo para vocês colocarem a Bíblia e o Espírito de Profecia acima de tudo. Vocês vão ver quantas coisas, quanto antes vocês fizerem, menos vocês vão errar. Muitas vezes a gente faz, eu não sabia disso. Façam ontem. Né? Ontem não dá para você pegar, então façam hoje. Começa hoje. Desliga o celular, desliga a TV e vai para o estudo que vale a pena, porque isso vai custar a sua salvação. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Meu coração está com vocês, estou na mesma luta. Eu e minha família estamos na mesma busca, nós estamos no mesmo barco, como se diz, né? E esse barco é um barco seguro, vai nos levar ao porto seguro. Vamos juntos caminhando até lá, o Senhor vai nos ajudar. Vamos então orar? Pai querido, eu quero dedicar cada um de nós aqui, Senhor, como nós somos carentes da Tua graça. Muito obrigado por Tua misericórdia maravilhosa em nos dar todos esses princípios da verdadeira educação,
que são ferramentas, Senhor, para nos adaptar para uma vida perfeita. Pai, nós queremos, nos ajude. Somos fracos, débeis, mas o Senhor é poderoso e forte. O Senhor pode todas as coisas. Nós não podemos com o inimigo, mas não precisamos temê-lo, porque o Senhor pode. E o Senhor vai à frente, abrindo o caminho para nós, e nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. O Theo tá aí? Saiu. Tá, depois então. A gente vai ter um tempinho de 1 hora, né? 40 minutos. Para vocês, o sol parece estar querendo sair. A Márcia vai estar ali fora, né, Marcinha? Com a recreação. A gente vai ter uma recreação agora aí com a gurizada aí, com os barbados também, e as famílias, né? E depois a gente volta para aqui, depois de 40 minutos, viu, Márcia? Fazer horário mais certinho para nós nos atrasar com a mensagem do pastor Josanã e o testemunho da Márcia ali, tá? Pessoal, sigam a Marcinha. Márcia. Chutes lá, com a mão levantada lá. Conhecido como minha cunhada ou eu, cunhado dela.